Bem, gente, então, seguindo aí, né, nós vamos falar um pouco sobre o lucro presumido, que está escrito de forma errada, mas na verdade aqui é presumido, né? Mas, independente disso, vamos continuar aqui o nosso estudo. Bom, passar aqui. Bom, o lucro presumido, como nós já discutimos, nós já falamos, já debatemos, o quê? É você pegar uma base de dados, né, um período, né, e aplicar sobre esse período um percentual de presunção de lucro em função da atividade econômica da empresa. Então, para eu calcular o lucro presumido, né, eu tenho que pegar um montante, esse montante é calculado de forma trimestral, e sobre esse montante eu vou aplicar um percentual em função da atividade econômica da empresa. Então, esse é o lucro presumido. Então, o lucro presumido é uma forma simplificada de determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. No regime de lucro presumido, a apuração do IR da CSLL ocorre no encerramento de cada trimestre do ano calendário, e o recolhimento dos valores é devido efetuado no trimestre seguinte, em cota única ou em até 3 cotas mensais sucessivas. Então, como eu estava discutindo anteriormente, o que é o lucro presumido? Eu pego um percentual em função da atividade econômica da empresa e aplico essa alíquota sobre um montante. Esse montante geralmente é o faturamento obtido pela empresa, que ocorre de forma trimestral. Pode optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas que, não estando obrigadas ao regime de tributação do lucro real, tenham oferido no ano calendário anterior receita total igual ou inferior a 78 milhões ou a 6 milhões e 500 multiplicado pelo número de meses do período. Então, quem pode optar pelo lucro presumido? Ou seja, são aquelas empresas que são desobrigadas a ser tributadas pelo lucro real e aquelas que no ano calendário tiveram receita total igual a 78 milhões ou a 6 milhões e 500 multiplicado pelo número de meses. Isso aí é uma questão de proporcionalidade. Bom, nesse caso aqui, a empresa TR foi criada em abril de 2019 e seu faturamento mensal foi de R$ 500 mil. Ela pode ser enquadrada no lucro presumido? Justifique. Então, nesse caso, temos o que? Temos uma empresa. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu tenho uma empresa de 500 mil, que teve faturamento médio de R$ 500 mil e foi aberta no mês de abril. Então, se eu pegar de abril de 2000, abril de 19 até o mês 12 de 2019, eu tenho quantos períodos aqui desse intervalo? Eu tenho 8 meses, não é isso? Eu tenho 8 meses. Então, eu vou pegar esses 8 meses e vou multiplicar pelo faturamento que ela obteve ao longo desse período. Então, vezes R$ 500 mil. R$ 500 mil. Gente, peço desculpas aí porque eu tô sem a minha mesa digitalizadora, eu tô fazendo tudo com o mouse aqui. Então, nesse caso, 8 meses vezes 500, eu vou encontrar 4 milhões. Então, nesse caso, a empresa poderia se enquadrar no simples ou no lucro presumido, tendo em vista que, conforme o slide anterior, né, ela tem, né, um faturamento inferior a 6 milhões e 500. Então, ela poderia se enquadrar no lucro presumido. E a grande pergunta que se faz agora é a seguinte: como apurar o lucro presumido? Para efeito de opção pelo lucro presumido, deve ser calculado tornando-se com base as receitas totais mensais ao período no mês de calendário anterior. Se no ano calendário anterior a empresa também for tributada pelo lucro presumido, a receita oferida será considerada segundo o regime de caixa ou de competência, conforme o critério que tiver sido adotado naquele ano. Então, temos duas ideias aqui. Essas receitas totais aqui que a legislação prevê, na verdade, são as receitas líquidas. Receitas líquidas. Mas o que seria essas receitas líquidas? Seria a
receita bruta, a receita bruta menos as deduções. Menos as deduções. Deduções. Essas deduções seriam as vendas canceladas, devoluções. Deixa eu tentar escrever aqui. Devoluções, abatimentos. Então, observe que essa receita bruta que a legislação prevê, na verdade, são as receitas líquidas. Aí você vai pegar a receita bruta e vai fazer as deduções. As deduções são o quê? Vendas canceladas, descontos, abatimentos, enfim, tudo isso deve ser deduzido da receita bruta total para se chegar à receita líquida. Essa receita líquida é a que eu vou utilizar para fins de lucro presumido, né? A opção pelo lucro presumido será manifestada com o pagamento da primeira ou da única cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração do ano calendário. A opção pela apuração do imposto de renda e contribuição social, com base no lucro presumido, é irretratável em relação a cada ano calendário. Ora, se uma vez você escolheu naquele ano calendário fazer optar pelo pagamento do imposto de renda ou da contribuição social pelo lucro presumido, você não pode mudar ao longo do ano. Ou seja, uma vez escolhido, já era. Né? Aí agora é só no próximo ano calendário para fazer essa alteração de tributação. Mas a grande pergunta que se faz, de certa forma já respondida aqui anteriormente, o que vem a ser o lucro presumido? O lucro presumido é o quê? São as receitas oferidas no trimestre, as receitas líquidas, vezes um percentual de acordo com a atividade. Esse de acordo com a atividade, aí depende, né, do ramo de atividade que você esteja atuando. Né? Agora, observe que eu tenho dois tipos de lucro presumido. Né? Eu tenho o lucro presumido para o cálculo do imposto de renda e o lucro presumido para o cálculo da contribuição social. Para o imposto de renda, aqui está a tabela. É essa tabela aí que eu estou apresentando aí a vocês. Né? Aí também continuidade da tabela para fins de imposto de renda. Né? Agora, um outro ponto que pessoa jurídica optante de lucro presumido que exerce atividade diversificada, ou seja, ela é um comércio e um serviço, é um comércio geral, é um serviço geral e um comércio, ou seja, ela tem mais de uma atividade econômica, deverá segregar as receitas oriundas de cada atividade e aplicar percentual respectivo para efeito de determinação da base do cálculo trimestral do imposto de renda. Então, se a entidade ela tem mais de atividade econômica, ela deverá segregar as atividades e a receita oferida em função da atividade, né, será aplicada a essas receitas o respectivo percentual de presunção. Né? Agora, tem um bônus aí. Para pessoas jurídicas cuja atividade seja exclusivamente as assinaladas no subitem 8.1, podem utilizar para a determinação do lucro presumido o percentual de 16%, desde que as respectivas receitas não ultrapassem em cada ano o limite de R$120 mil. Então, se eu tenho uma empresa cuja receita anual seja abaixo de R$120 mil e esteja previsto no item 8.1 da lei do lucro presumido, elas podem ter um benefício de se valer do percentual de presunção de 16% ao invés de 8%. Né? Eu vou parar o vídeo por aqui, gente, para a aula não ficar muito grande e no próximo segmento eu dou continuidade. Até a próxima.